Olá, meu nome é Bruno Zata, sou assessor de projetos da Alcance Engenharia Júnior e hoje nós estamos aqui para ter uma aula de AutoCAD. Hoje nossa aula será dividida em três partes. A primeira tem a ver com cotas, a segunda em tabela de esquadrias e a terceira em elevações. Então nós falaremos sobre esses três tópicos hoje, começando por cotas, beleza? Então vamos abrir aqui o nosso AutoCAD, vou diminuir aqui o meu rosto para vocês verem melhor. E a vocês vai ser fornecido um projeto base, que já tenho salvo aqui no meu AutoCAD, que é esse projeto aqui, certo? Eu não vou ensinar vocês como cotar um projeto sem antes explicar como funcionam as cotas. Porém, eu também não vou mastigar e passo a passo vou fazer uma dessas cotas por uma. Na verdade, eu vou ensinar para vocês como fazer e vou deixar como exercício vocês tirarem essas cotas dos seus próprios projetos e refazerem elas de maneira correta, como eu vou ensinar agora, certo? Então vamos lá. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui do nosso projeto. Então, a gente começa com a questão das cotas, trabalhando com uma outra camada. Então ali o nosso projeto, a gente percebe que ele tem várias cores. Por quê? Porque cada cor é uma camada. Vindo aqui nas propriedades das camadas, nós vemos que cada uma tem a sua devida função. E a verdade é que um trabalho bem feito no CAD tem que ter várias camadas para que você consiga se organizar de maneira mais eficaz durante o seu projeto. Então nós temos aqui a camada das cotas, que é em rosa. Geralmente a cor das cotas é ou rosa ou vermelha. Geralmente se usa essas duas. Os def points, as janelas, paredes, piso externo, portas e assim por diante, certo? Então, sempre que você for cotar um projeto e não existir uma nova camada para essas cotas, crie, como a gente vai fazer agora, certo? Mas antes de criar essa camada, a gente vai criar a cota em si. Então você vai vir aqui em Annotate, e aqui você vai ver que vai estar ISO 25, porque é o padrão do CAD, certo? Você vai vir aqui no ISO 25, vai vir aqui em Manage Dimensions Styles, me perdoem pelo inglês. E aqui, com base nessa sua cota ISO 25, você vai clicar nela e você vai clicar em New. Você vai dar um nome para sua cota, né? No caso eu deixei ali o nome padrão, que ficou Copy of ISO 25. E aqui, minha recomendação é que não mude nada, sabe? Eu só vou mudar o texto, na verdade, eu digo no Lines, minha recomendação é que não mude nada. No Simples and Arrows também não. A não ser que você queira uma cota, tipo, eu quero uma cota que use bolinhas ao invés de setas, né? Então, peraí, se cliquei errado. Aqui, quero bolinhas ao invés de setas, sabe? Mas, enfim, desnecessário. A minha recomendação é que você dê uma olhada na questão do tamanho dos textos, beleza? Então, você vai vir aqui em Text, e você vai ver se ele está em anotatível Standard, né? Minha recomendação é deixar no Standard mesmo. E o tamanho do texto, sabe? Eu vou deixar aqui em 25 para mudar um pouquinho maior. E é isso aí, né? Aqui você deixa o estilo do texto, você pode mudar ele, né? Você pode vir e alterar o estilo do texto e tal. Então, geralmente se mexe aqui. O resto é uma questão padrão de cota, né? A gente trabalha com o mesmo tipo de cota, ok? Então, é isso aí. Eu deixei o nome de cópia mesmo, não tem problema. Então, você clica OK, você vai estar criando a sua cota. Eu só vou renomear ela aqui para ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui aula, beleza? O nome da nossa cota. Aqui, só uma coisa a mais, a tendência é que você mude a cor aqui, mas isso é para quem trabalha com tudo na mesma camada. A nossa recomendação sempre é que você tenha uma camada nova que já tenha uma cor que se sobressaia nela. Então você não precisa mudar nem de cor, nem nada disso, ok? Então, com a sua cota criada, você deixa ela aqui e aqui já vai aparecer, ó, aula. Agora, você vai selecionar uma nova camada, mas antes você precisa criá-la. Então você vai vir aqui em Home, Propriedades das Layers, você vai ver aqui nessas camadas com um solzinho do lado, e você vai aparecer aqui, ó, Layer 1. Você vai colocar aqui, ó, Cotas 2, tá bom? Porque aqui você já vai ter uma camada de cotas pré-definida, beleza? Vai dar Enter, e aqui você vai trocar a cor. Eu quero que cor? Eu vou deixar vermelhão mesmo, não tem problema. Ou você pode deixar rosa, ou a cor que for preferível, a gente só tá aprendendo, então não tem problema. E a verdade é que no final do projeto do CAD vai tudo virar preto e branco. A questão das cores é mais por um fim de organização. Clica OK. E fecha as propriedades das camadas. Aqui você vai vir na aba Annotate e vai trocar pela Cotas 2. Pronto, você está pronto para começar a trabalhar com as suas cotas, ok? Nós vamos estudar uma a uma dessas cotas, a linear, a align, a angular e todas essas outras aqui. Inclusive a contínua, a baseline e também a quick, que é uma função do CAD que é bem interessante que a gente já vai analisar. Então primeiro a gente vai analisar a cota linear. Então
Quando a gente fala de cota linear, linear, a gente fala de linha, certo? Então, eu vou colocar aqui, não é list, é line, pronto. Vou colocar aqui uma linha. Lembrando, tá na camada 0, vou deixar as linhas em si na camada 0, tá bom? Então, sempre na camada 0 aqui. Sempre não, você que escolhe a camada que você quer trabalhar, né? No caso aqui eu vou deixar na camada 0. Então, linear, a gente trabalha com essa cota quando a gente tem linhas, principalmente, na verdade, somente linhas ortogonais, linhas que são ou para cima ou para baixo, então, ou para o lado ou para o outro, são ortogonais. A cota linear não cota linhas que têm algum tipo de inclinação, então, nesse caso, aqui está cotada a nossa linear. Então, geralmente para muros das casas e tudo mais, você usa isso, mas se você tiver uma linha que seja não linear, que seja inclinada, na camada 0, na camada diferente, pronto, agora ajeitei. Caso eu queira fazer uma cotagem de uma linha assim, a linear, quando você selecionar os 2 pontos, ela não vai fazer a cota que você quer, ela vai fazer a cota de um dos catetos de um triângulo que poderia ser formado com essa reta inclinada. No caso aqui seria o cateto ou o oposto ou o adjacente desse triângulo retângulo que ele mesmo forma, certo? Então a cota linear ela é justamente para você cotar linhas que estão em formato ortogonal. O que isso significa? Para cima ou para os lados, então horizontal ou vertical, certo? Para isso que serve a cota linear. Então eu vou deixar aqui como exemplo, vou fazer uma pequena linha aqui. Só trocar essa camada 3 aqui para não colocar isso. Aqui, ó, fazer aqui uma de 200, tá bom? Uma linha de 200, então eu venho aqui em Annotate, seleciono a cota alinhada e aqui, pronto, está cotado. Ah, mas então em qual distância, Bruno, eu coloco essa minha cota? Vou voltar aqui, ó. Uma vez uma professora de desenho técnico me ensinou que a gente sempre deve deixar a cota numa distância superior à distância que seria do número. Então, por exemplo, se eu deixar a cota assim, aparece só a distância, só a altura do número. Você vai levar para cima a sua cota mais ou menos a distância que esse número estaria, ou um pouquinho mais. Essa é a distância essencial para uma cota, certo? Ah, mas por que eu posso pôr mais para cima? Pode, mas você vai ocupar um espaço desnecessário na sua prancha, que, acredite, se torna bem valioso depois. Então, a não ser que seja necessário, porque você tem alguma outra cota embaixo ou em cima, você mantém ela nessa distância, é a distância essencial para que fique fácil de ler e fácil de entender, ok? Então, eu vou deixar aqui a nossa cota linear. Agora, a gente vai trabalhar com a cota align. Então, eu vou fazer aqui uma linha que não é ortogonal, ou seja, que é torta, de 200 com um ângulo qualquer. Então, você vai vir aqui. Novamente, se você selecionar a cota linear, ela vai fazer o cateto. Eu não quero o cateto, eu quero a hipotenusa. Então, você vai vir aqui em cota align. E você vai selecionar os 2 pontos. Automaticamente, ela já cota. Segue aquela regrinha da distância que eu comentei. Pronto. As cotas têm norma ABNT, sim, e tem algumas especificações que você deve seguir. Essa eu vou deixar para vocês lerem depois, elas estão disponíveis, essas normas. Mas nada se fala sobre essa distância, apenas que esteja visível e confortável para que a pessoa leia, né? Isso que é o importante no projeto, para a pessoa que vai executar, compreenda, ok? Então, cota align é só isso, não tem muito erro também. Vou deixar essas 2 cotas aí. Ok, agora indo para a cota angular. A cota angular, ela mede ângulos. E o que são ângulos? Ângulos nada mais nada menos que o espaço entre 2 semi-retas. A gente aprende isso lá em expressão gráfica, lá no começo do nosso curso de engenharia civil, ou de várias outras engenharias. Então você vai vir aqui na cota angular, e nesse caso aqui eu tenho um ângulo. Vamos pensar que esse ângulo é um ângulo de uma elevação frontal de um telhado. Eu vou selecionar os 2 pontos e pronto, seu ângulo está aqui, ó, 17 graus, certo? Eu posso pôr ele para fora ou para dentro, certo? Então aqui você pode deixar o 17 mesmo, só que no ângulo oposto aqui, que fica meio estranho, mas se você quiser você pode pôr. Ou eu posso medir o ângulo externo dessa forma aqui, ó,
163 é o ângulo da linha de apoio, no caso a linha horizontal, até a outra semi-reta, que forma um ângulo de 163 graus, ok? Então, a cota angular, deixa eu só fazer um ângulo um pouco maior para não ficar tão chato de entender. Polyline aqui. Ó. Fechou. Aqui, ó. Você pode tanto fazer uma cota angular interna, quanto uma cota angular externa, né? Isso pode ser usado em qualquer tipo de ângulo, certo? Pode ser usado em qualquer tipo de ângulo. Então, olha só. Aqui a gente tem dois ângulos que se completam, né? Que formam no total todo o ângulo da linha horizontal. Beleza? Então, é isso aí. Cota angular não tem muito erro também. Ela é bem simples de entender. Porém, muitas vezes você vai querer... eu quero cotar esse ângulo aqui inteiro. Eu quero cotar isso aqui inteiro. Ele não vai cotar isso aqui inteiro para você, certo? Ele vai cotar essa distância aqui e essa de baixo aqui, que são a mesma, né? Então, lembrem-se que você vai ter que fazer uma breve continha, ou só no olho você já detecta qual ângulo que é, ok? Então é isso, vou deixar essas 3 cotas aqui, vamos para a próxima. A próxima cota ela serve para medir arcos, então já vou fazer aqui um arco para dar de exemplo. Ela é uma cota um pouco mais incomum para quem faz engenharia civil e tudo mais, mas eu vou colocar aqui para dar de exemplo. Temos aqui um arco qualquer, então a gente quer cotar ele. A gente vai ver aqui na cota de arco, e ele mede o comprimento do seu arco. Então você só clica no arco e ele já te dá o comprimento. Novamente, não tem muito erro, né? Você deixa a distância que eu comentei, uma distância razoável, né? Uma distância superior ao que seria do número, né? Então, mais ou menos assim. Ok, até o momento tranquilo. A próxima cota é a cota de raio, tá bom? Então eu vou desenhar aqui um círculo, mas eu posso fazer em árculos também, mas já vai exemplificar. Temos aqui uma circunferência, certo? Então eu vou vir aqui em Annotate, eu vou vir aqui em Raio. Se eu selecionar a circunferência, ela já me dá o raio. Eu posso deixar ele tanto para fora ou para dentro, o que for mais confortável para você, para que fique legível. Tipo, você não vai pôr uma cota tipo assim, ó, que fica encavalada com outra. Você sempre vai pôr da melhor maneira possível para a leitura. Então o raio é 117.02, ok? Você pode pôr o seu raio aí. Isso é uma cota radial. Não tem tanto erro também. Mas lembrando que você pode fazer isso em arcos. Então, por exemplo, nesse caso desse arco aqui, ó, posso pôr aqui, ó, a cota do raio desse raio qualquer aqui, porque ele leva em consideração como se esse círculo continuasse, olha só. Então é bem prático de utilizar. Cota radial, tranquilo. Logo depois tem uma mais intuitiva ainda, que é a cota de diâmetro. Então, aqui, ó, quero cotar o diâmetro desse círculo. Então, eu vou vir aqui e vou cotar o diâmetro, que é esse aqui. Ó, aqui encavalou. Deixa eu tirar. Deixa eu fazer um outro círculo para não precisar deletar esse aqui. Um círculo menorzinho aqui em cima. Cota de diâmetro é a mesma coisa, ó. 132,86 é o tamanho do diâmetro desse círculo. Com arco, ela também funciona. Então, enfim, cotas de diâmetro e de raio também são bem simples. Agora falando sobre a cota Jogged, me perdoem pelo inglês. A cota Jogged, ela é um pouquinho diferente. Ela, na verdade, ela é uma cota, basicamente uma cota de raio. Só que ela serve para você apontar um raio de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu quero apontar o raio desse círculo, só que ao redor do meu círculo não tem espaço para eu pôr essa cota. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma cota radial para exemplificar. Olha só. Aqui ao redor não dá nessa distância, fica ruim aqui dentro. Eu quero uma maneira diferente de apontar. Eu vou selecionar aqui o círculo que eu quero apontar. E aqui eu escolho um outro ponto para que eu possa pôr a minha cota. Então aqui ele pede Specific Center Location Override. Então eu seleciono outro centro. Eu quero selecionar, sei lá, aqui. Olha só como é que fica a minha cota. Fica toda diferente, mas significa a mesma coisa. É basicamente para você ter mais facilidade em apontar algum raio onde você não tem tanto um acesso tão fácil, para não ficar nada encavalado, sabe? Mas isso é uma cota que a gente raramente usa. E por fim, não menos importante, a cota das coordenadas. Então,
essa é a mais simples possível. Você vai clicar em um ponto e ele vai dizer para você em que coordenadas esse ponto está. Por exemplo, eu quero mostrar as coordenadas em que este ponto aqui está. Na verdade, eu quero onde esse ponto aqui está. Cliquei. Aqui ele dá a coordenada x e aqui ele dá a coordenada y. Então, basta eu apontar a coordenada e ele já vai me dar. Ó, com o ortogonal ativo fica ainda mais fácil. Então, essa é a coordenada x e a coordenada y é essa aqui. Bom, finalizamos as cotas convencionais. Agora, nós temos a questão da cota. Antes da gente ir para Quick, nós vamos para a cota contínua. A cota contínua, ela facilita muito na hora de alguns trabalhos. Então, eu vou exemplificar aqui com um objeto. Eu vou fazer aqui um retângulo, certo? E eu vou aqui no Copy, para já agilizar. Vou fazer vários retângulos aqui para exemplificar. Muitas vezes em um projeto você se vê em situações em que você não quer, por exemplo, em cotas lineares. Eu não quero ficar, eu quero cotar esse, daí eu volto lá, clico na cota. Ou uso o atalho de cota, clico aqui de novo, mais uma cota. Isso é chato de fazer no projeto. Então o que você faz? Se são vários objetos, você seleciona uma cota só, você faz uma cota só, e você vem aqui em Annotate e seleciona a cota contínua. Então com isso, você vai selecionando só os outros pontos, ó. Pá, pá. E aqui você vai, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e assim por diante. Claro, todas na mesma orientação, certo? Então, por exemplo, eu estou fazendo, deixa eu dar um outro exemplo. Não, acho que esse da cota linear está bom. Então, ó, eu quero cotar aqui, exatamente aqui. E eu não quero ficar cotando um por um, você usa a cota contínua, que ele vai cotar para você. Mesmo que não seja a mesma distância, olha só, eu quero cotar aqui os meios agora. Você vem aqui e vai cotando, ó, os meios e só os meios. E agora eu quero essa mini distância aqui, ó. Fechou? Entendeu? Bem mais fácil, em questão de segundos você termina algo que seria uma cota chatíssima de fazer. Então, você faz uma, e com base nessa uma cota, ela vai te dar uma cota contínua, certo? Então, é isso aí, vou deixar aqui para vocês verem. Fechou. Agora vamos para a cota Quick, cota rápida. Isso é uma função do CAD bem interessante, mas é uma questão automática. E vocês sabem que tudo que é automatizado tem que ser revisado depois, porque pode cometer falhas. Então ele que pede só para você selecionar os objetos para dimensionar, os objetos que você quer cotar. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou selecionar todos esses quadrados. Deixa eu deletar essas cotas aqui primeiro para não ter confusões. Vamos vir aqui em Quick, seleciono tudo e Enter. Aqui ele já vai, ele vai pedir onde é que você quer colocar essas cotas. Então você clica aqui, ó, e pronto, ele conta tudo para você. Então é algo automatizado que facilita bastante, sabe? Então a cota Quick ela ajuda, né, em alguns casos. E aqui, ó, você pode puxar tanto para esse lado quanto para cima. Então bem interessante mesmo, tá bom? Então eu vou deixar eu vou fazer aqui com a cota Quick e vou deixar aqui para vocês verem depois, beleza? Aqui, pronto. Beleza? Então eu vou deixar aqui as cotas dessa forma, ok? Aqui já está até um pouco distante, eu posso deixar um pouco mais próximo para não dar confusão. Claro, eu sei que a gente só está aprendendo aqui, mas já é bom ir pegando esses hábitos, sabe? Porque às vezes você faz e nem percebe e depois acaba indo errado para o cliente. Pronto. Opa, esqueci que é Quick. Quick é diferente. Aqui e aqui. Fechou. Então, ficou meio que na mesma, mas enfim, vocês entenderam a ideia. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a primeira parte da aula de cotas. Bom, o projeto aqui já está todo cotado, mas minha recomendação para a aula é você vir aqui em Home, Propriedades, e você vai tirar esse solzinho aqui na questão das cotas. Então você vai vir aqui e vai tirar. E daí, com essa nova camada que vocês criaram, com o cota 2, vocês cotam inteiro esse projeto de novo. Tá bom? Lembrando que as cotas têm que incluir a espessura da parede. No caso, você vai vir aqui e vai fazer uma cota linear que contenha a espessura da parede, que é 15. Então isso é bem importante, pessoal. Em algum lugar do projeto, se as suas paredes são todas iguais, tem que ter a espessura da parede.
tá bom? E se tiver diferentes, a mesma coisa. Tem que ter cota em tudo, pessoal. Tudo que existir medidas tem que ter cotas. Então, é claro, esse raio aqui não precisa de cota, porque, enfim, isso é uma questão de porta, isso já vem pronto. Mas eu digo, em algum lugar vai ter que ter a cota da boneca da porta, em algum lugar vai ter que ter a cota das janelas, em algum lugar vai ter que ter a cota inteira do terreno. Então as cotas são bem importantes e eu não vou dar tudo mastigado para vocês. A ideia é que vocês aprendam fazendo, mas eu ensinei para vocês como todas as cotas funcionam. Então usem esse conhecimento dessa primeira parte da aula para cotar o seu projeto como uma maneira de treino, tá bom? Então ficamos por aqui nessa primeira parte, eu já volto para a questão de tabela de esquadrias. Bom, pessoal, retornamos aqui para a segunda parte da nossa aula, que é a questão da tabela de esquadrias, tá bom? Agora nós vamos fazer essa tabela, só que o nosso projeto base, ele está cotado, né, como anteriormente foi citado, porém as portas, janelas, não estão identificadas. E a tabela de esquadrias identifica a quantidade e tamanhos de portas e janelas, para que você não precise ficar com todas as cotas certinhas de todas as portas e todas as janelas. Você faz uma tabela como se fosse um índice de portas e janelas. E para cada porta diferente, existe uma linha onde está escrito a medida desse tipo de porta, o código dessa porta e as especificações sobre ela na tabela de esquadrias. Porém, antes de ter uma tabela, você tem que ter os códigos das portas. Então, por exemplo, isso aqui é uma porta de correr. Eu quero dar um nome para essa porta. Essa aqui vai ser a P1. Então, na sua tabela de esquadrias vai estar lá, P1. A P1 tem 120 de comprimento. E aí? E é só isso. Então, isso é uma tabela de esquadrias, né? Claro, a tabela de esquadrias é essencial que ela esteja na sua prancha. Por quê? Porque assim você só deixa aqui anotado, essa é a P1, essa é a janela 1, J1, essa é a P2, porque ela é outro tipo de porta, essa também é P2, porque ela é igual a essa aqui, essa é a P3, porque a P3 é um pouquinho menor que a P2, e assim por diante. Então a tabela de esquadrias serve para isso, ok? Claro, não é só o comprimento, mas a gente já chega na parte da tabela em si, e vocês vão entender os dados que são adicionados. Peço perdão pelo barulho, aqui tá chovendo bastante, e enfim, tá caindo um torroque em Curitiba agora, então, enfim, a gente vai ignorar isso por enquanto, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer, vamos analisar quais tipos de portas e janelas nós temos, tá bom? Já que é um projeto pequeno, vamos pôr tudo na mesma tabela, tá bom? Então vamos lá. Nós temos isso aqui que é uma porta de correr, tá bom? Que é uma porta de correr de 1,20 m. Aqui ela teria 1,20 m por 15, que é a espessura da parede, né, no caso. Então nós contabilizaríamos isso, né, por causa dessa parte aqui da porta, né. Aqui nós temos a janela, que as janelas são todas iguais, de 140, né. Aqui essa aqui não está cotada, mas essa aqui, ó, 140, 140. Então nós só temos até o momento um tipo de porta e um tipo de janela. Agora descendo mais no projeto, nós temos aqui uma porta que não está cotada, mas essa aqui está. Então aqui nós temos a P2, que é uma porta de 80 centímetros aqui. Porém, descendo mais, você tem aqui a porta 2, perdão, a porta 3, que tem 75 centímetros. Então, nós temos três tipos de porta, a de correr, a de 80 e a de 75. E janelas nós temos um tipo só, que é de 140 centímetros, ok? Aqui nós temos outra porta de correr de 120, ok? Então, a gente identificando isso, a gente sabe que a nossa tabela de esquadrias vai ter no total 4 linhas para você colocar e vai ter o número de colunas determinado para os dados que a gente vai querer pôr. A gente já chega lá. Mas antes, vamos anotar isso, beleza? Vamos vir aqui em Annotate. A gente vai criar, pode criar com a Standard, na verdade, vamos na Annotative, que é essa aqui, ó. Ah, mas Bruno, por quê? Porque é mais fácil de colocar na tabela depois e também, caso você envie esse projeto para outro projetista, isso vai ficar mais fácil para ele. Então você vai deixar aqui na Annotative e você vai vir aqui em Multiline Text, beleza? Você vai pôr aqui, mantém isso aqui, ok? Então você vai pôr aqui, seleciona o primeiro corner e você vai pôr, enfim, você vai criar um texto, certo? Vai criar a caixinha de texto. Vamos colocar, lembrando que essa aqui é a porta 1, então você só digita P1, beleza? Criado a P1, nossa, tá minúsculo, né? Tá na hora de aumentar esse tamanho. Vamos aumentar, certo?
aqui para você aumentar o tamanho de uma fonte, você vem aqui, ó. Vamos pensar aqui, vamos pôr ela em 2,5. Você clica 2 vezes nela, seleciona ela aqui e põe 2,5. Opa, sim, você clica para manter as alterações. Tá minúsculo ainda, vamos aumentar mais um pouco isso aí. Pensando... deixa eu só clicar nela primeiro. Aqui, ó. Pensando talvez num 6, que tal? Parece bom. Dá pra aumentar um pouco mais também. Não quero ficar mexendo na escala agora. Dá pra aumentar, sei lá, para uns 10 talvez. Não vai ficar muito grande. Tá ótimo, 10 tá ótimo. Então, a gente tem aqui a nossa annotative. Já puxa essa caixinha para que fique proporcional ao tamanho aqui, para que fique legal de mexer depois, beleza? Pronto. Agora sim, nós temos aqui uma fonte anotativa, tá bom? Que está nomeando. Essa porta aqui é a P1, beleza? Porém, o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer um círculo ao redor dela, porque, enfim, a gente quer fazer um círculo ao redor dela porque é como se fosse uma etiqueta, como se fosse uma tag, né? Tipo, essa porta é assim, certo? Eu vou colocar aqui um círculo comum aqui, ó, ao redor aqui, beleza? E aqui eu posso alinhar ela com o círculo, com o centro do círculo, né? No caso aqui ela já estava mais alinhada, então não tem problema. A gente vai usar isso como base para taguear todas as outras, beleza? Então, esse P1 eu já vou copiar e eu vou colar onde tudo for P1. Então, eu vou colocar nessa porta aqui que é igual, que ela também é P1. Vou grudar ela aqui. Então, com Ctrl+C, Ctrl+V, coloco P1. Aqui também já tá P1, então tá tudo certo. Beleza? Tem mais alguma P1 no projeto? Vamos ver. Não, são só duas P1s. Então, eu vou copiar esse P1 e agora eu vou trazer ele para cá. E essas portas aqui vão ser P2. Então, vou pôr ela aqui. Então, isso aqui vai ser a P2. Lembrando que ela tem primeiro que tem que expandir esse círculo, né? Então, aumentar um pouco o raio e alinhar, né? Opa, selecionei a função errada. Caramba. Seleciona. Opa, selecionei os dois, né? Selecionar os dois não dá certo. Aqui. Você vai alinhar ele com o centro. Se bem que isso aqui não tá dando certo. Mas vou puxar ele aqui pro centro pra mostrar. Aqui, ó. Pronto. P2. Beleza? Você aumentou. Eu vou diminuir um pouco esse raio que tá muito grande ainda. Assim. Opa. Assim tá ótimo. P2. Então nós temos aqui a P1 e a P2 também. Ah, mas Bruno, onde é que eu coloco? De uma maneira que dê a entender que aquilo é a nomeação da porta. Só que assim, claro, esse tipo de tag que vocês estão vendo, ele só é usado em portas e janelas. Então, enfim, a não ser que tenha uma porta e uma janela muito próxima, você não precisa mudar, beleza? Agora você vai e todas as que tem o tamanho 80, que no caso são todas iguais a P2, você coloca essa tag de P2 nelas, beleza? Então, aqui também é P2. Aqui é 75, aqui também. Aqui é... Acredito que seja 75 aqui também. Então, as P2 também foram, beleza? Vamos para P3 então. P3, vamos vir aqui. Vamos copiar esse P2. Só desativar aqui o som. Antes que comece a apitar aqui durante a aula. Pronto. Aqui a P3. Vamos pôr aqui, ó. E já trocamos o P2 para o P3, já chegando perto do final da questão das portas, né? Então, coloca aqui a P3 aqui também, coloca a P3 aqui também, certo? Pronto, feito. Esse é um jeito mais bruto de fazer. Tem pessoas... bruto, né? Tipo, um jeito mais simples de fazer. Tem pessoas que usam a questão anotativa junto com as funções do Annotate, como a Centermark e tudo mais. Mas nesse momento a gente não precisa delas, isso é mais para taguear, mostrar. No Revit existe uma função específica para isso, né? Só que a gente está trabalhando com CAD, então no CAD no final tudo vira linha, então a verdade é que não faz tanta diferença, ok? E as normas apontam que tem que estar nomeado com uma tabela de esquadrias e tudo mais, tipo, pode ser com uma tabela de esquadrias, e para que seja com uma tabela tem que estar com esse tipo de indicação, ok? Então, portas finalizadas, vamos para as janelas, tá bom?
Vou vir aqui nas janelas, vou colocar aqui, vou pôr pro lado de fora agora. Aqui, ó. E eu vou trocar o P pelo J, né? Então, já que só tem uma janela, vai ser a J1. Tá vindo os dois juntos. Caramba. Tem os dois. Aí. Tem que falar com o CAD de vez em quando. Aqui tu vai trocar para J1. Então, J1. Beleza? Então, aqui você vai por aqui. E agora você vai grudar ela aqui na outra janela, que é igual. E aqui na outra janela também. Isso no empreenchamento do seu projeto vai ficar dessa forma, certo? Tudo tagueado? Beleza. Então, eu já volto para trazer a questão justamente da tabela de esquadrias. Um instante. Voltando, pessoal, agora com a questão da tabela de esquadrias, tá bom? Lembrando, a tabela de esquadrias que eu vou fazer nesse projeto, ela é um exemplo, tá? A questão das normas, elas sempre exigem que você coloque as informações necessárias para a execução do projeto. Porém, aqui no nosso projeto, eu só estou dando um exemplo de que seria uma tabela de esquadrias, certo? Então, no caso, o que precisaria para uma tabela de esquadrias? Precisaria das dimensões das portas e janelas, das quantidades das portas e janelas, altura de peitoril, precisaria também do material delas, né? Aqui a gente está pegando um projeto no meio e pegando o bonde andando, sabe? A gente só está ensinando, treinando aqui. Mas no caso do seu projeto, quanto mais completa a tabela de esquadrias é, melhor, tá bom? Mas eu vou ensinar aqui a criar essa tabela e a cada projeto novo que você tiver, você coloca as informações que lhe estão disponíveis. Mas de preferência essas que eu falei, altura de peitoril e tudo mais, dimensões, quantidade, código. Então tudo isso é importante, certo? Tudo isso é importante. Então vamos para aqui, ó. A gente vai para a aba Annotate, tá? Eu vou criar aqui uma outra camada primeiro. Então você vai vir aqui em Home, propriedades das camadas, cria uma nova camada. Eu vou colocar aqui, ó, tabela, beleza? Eu vou deixar numa cor bem diferente para a gente identificar depois. Deixa eu pôr nesse azul clarinho, pode ser, esse ciano. Fechou. Vai vir aqui em Annotate, Tables, e aqui. Aqui tem um modelo que eu já tinha criado, mas irrelevante, ignorem. Só você vai vir aqui e vai estar Standard, deixa o modelo Standard mesmo. E você vai criar em Table mesmo para criar a sua tabela. Aqui ele pede para você configurar ela, então vamos fazer isso com calma, vamos analisar. Você vai começar por uma tabela aí vazia? Sim, nós não vamos colocar nada por enquanto. Caso você queira criar um modelo, sinta-se à vontade para criar e depois salvar aqui, ó. Você pode criar que nem as cotas a gente fez, você pode criar também, tá bom? Quantas colunas eu coloco? Vamos lembrar, o que a gente vai pôr aqui? Vou colocar poucas coisas para não me prolongar muito no vídeo. A gente vai pôr o código, então uma coluna é necessária. Quantidade, 2 colunas são necessárias. A gente precisa da dimensão, no caso aqui, deixa eu ver, do comprimento delas, vamos pôr 3 então. O tipo de material eu não vou pôr porque a gente não tem especificado. Não, eu acho que eu vou pôr o material, vou colocar como se todos fossem de madeira, tá bom? Só pra gente ter isso. Então, vão ser 4 colunas, certo? Quantos tipos de esquadrias a gente tem no caso? Quantos tipos de janelas e portas nós temos? Nós temos a P1, a P2, a P3 e a J1. Então são também 4 linhas, certo? Então aqui nas colunas 4, nas data rows, que são as linhas 4 também. Então aqui, a primeira vai ser a primeira first row, né? A primeira linha vai ser um título, então você coloca aqui título, não é uma data, não é um header, é um título, olha só, que já aparece aqui no preview, certo? E é isso aí, é basicamente isso, qualquer coisa a gente edita depois, então, ok, e que ele vai pedir onde é que você quer jogar essa janela não, essa tabela, então eu vou jogar ela aqui, ó, pronto. Aqui, ele já pede o título, então eu vou colocar tudo maiúsculo, tabela de esquadrias. Fechou?
tabela de esquadrias. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, veio 5 linhas. Então eu vou deletar uma das linhas, ó. Quando você começa a mexer na tabela, aqui a barra já muda totalmente. Então você vem aqui em Delete Rows, daí já some uma das linhas. Ok? Então vamos lá, tabela de esquadrias. Ah, não, né? Vai precisar de mais uma, né? Ah, por isso que o CAD colocou automático. É claro. Precisa de mais uma. Por quê? Porque aqui em cima vai ser o índice. E embaixo vai ter devidamente, nossas janelas e nossas portas. Então a primeira coisa que a gente coloca é código. Certo? Deixa tudo maiúsculo para ficar bem legível. Segunda coisa que eu vou pôr. Quantidade. Quantidade. Terceira coisa. Eu vou pôr só o comprimento. Mas em outras tabelas você tem que pôr dimensões e altura de peitoril. Então, sempre use as informações que são necessárias para a execução do projeto. Existem modelos acessíveis na internet com tabelas de esquadrias excelentes, tá bom? E por fim, material. Fechou. Estamos aqui com agora a nossa tabela pronta para ser preenchida. Vamos começar. Código. Vamos começar com a P1. Qual que é a quantidade... Perdão. Isso, tá certo. Qual que é a quantidade de P1s que nós temos? Vamos lá. Nós temos uma. Nós temos duas. Duas P1s nós temos. Então nós vamos pôr aqui na quantidade. Duas P1s. Opa. Por que não está falando certinho? Esqueci de mexer nisso antes. Aqui, ó. Middle Center, e aqui eu também vou pôr Middle Center, tá bom? Pra ficar tudo centralizadinho, bonitinho, beleza? Ó. Middle Center, na verdade eu vou selecionar tudo isso aqui. Eu vou pôr tudo no Middle Center. Não tem como selecionar. Mas, enfim, eu vou colocar eles depois no Middle Center aqui, ó. Todos no Middle Center pra ele ficar centralizado e bonitinho, tá bom? Deixa eu pôr eles aqui no Middle Center, daí fica uma tabela mais organizada e mais fácil de entender também, não fica uma tabela feia. Beleza? Middle Center. Isso aí. Também. Enfim. Nossa tabela de esquadrias, novamente, ressaltando, é só um exemplo, tá bom? Caso vocês queiram fazer uma tabela com todas as informações, obviamente vocês vão precisar de mais colunas e mais linhas também, tá bom? Fechou. Ok, qual que é o comprimento das P1s? 120 centímetros. Já que lá no empranchamento a gente vai colocar a nossa... 130? 120. Lá no empranchamento a gente vai colocar a nossa medida, nossa unidade de medida usada, e a gente só vai usar uma unidade de medida no projeto todo, no empranchamento todo. Eu não preciso pôr aqui 120 centímetros, certo? Mas... em caso de projetos que usam várias unidades de medida, é legal colocar, tá bom? Eu vou pôr aqui madeira, beleza? Eu vou pôr já em todos madeira, porque, enfim, é só um exemplo. Estou hipoteticamente pensando que são todos de madeira. Próximo código, P2. Quantas P2 nós temos? Vamos lá. Nós temos uma P2, duas P2, três P2. Isso aí, são 3 P2, então vamos lá. Quantidade 3. Comprimento. Sabemos que a P2 é de 80, já sabemos que a P3 vai ser de 75. Então eu já vou pôr aqui 75. Já vou adiantando aqui a P3. Qual é a quantidade de P3? Vamos lá. Ó. P3, 1, 2, 3. São 3 P3. Então, aqui 3, fechou. Próximo, agora sim as janelas. Nós temos 3 janelas, que são só uma, né? J1. Vou colocar aqui, J1. São quantas? 3. Qual que é o comprimento? Vamos lá. O comprimento delas é 140. 140. Eu vou pôr aqui vidro, tá bom? Eu vou pôr madeira e vidro. Beleza? Fechou. Pessoal, em resumo, isso é uma tabela de esquadrias, tá bom? Eu sei que parece simples, olhando na aula assim, e a verdade é que, querendo ou não, é simples. Porém, é importante lembrar que
não é só isso, tá bom? Novamente digo, não vou me cansar de repetir que precisa da altura do peitoril, das dimensões, da largura, da espessura. Então, todas as informações relevantes têm que estar nessa tabela. E isso tudo vai para o empranchamento junto. Então, eu vou pegar isso aqui tudo e eu vou pôr isso na camada de tabelas que eu criei. Tá bom? Cadê? Tabela. Aqui, ó. Pronto. Tá na camada de tabelas, meu trabalho está novamente organizado. Eu tenho uma camada só para a tabela de esquadrias e agora está tudo organizado novamente. Tá bom? Então, pessoal, essa é a segunda parte da aula. Tabela de esquadrias, tranquilo. A norma, também tem uma norma que fala rapidamente sobre isso, mas em resumo, são essas informações que eu comentei e essa maneira de fazer, tá bom? Vamos para a terceira e última parte. Bom, pessoal, voltando agora para a terceira e última parte da nossa aula, falando sobre as elevações, tá bom? Então a gente vai falar sobre as elevações e eu gosto de citar bastante a questão da matéria de expressão gráfica, onde a gente aprende sobre isso. A gente aprende que existe uma planta baixa, existe uma planificação aqui, e então você quer transformar isso numa elevação. O que é isso? Você transporta isso para outro diedro, de forma que ele fique visível de maneira frontal, ou de maneira traseira, ou de maneira lateral, certo? Então, a gente vai trabalhar com essa questão aqui na nossa planta, certo? A gente vai fazer a parte traseira. Eu vou deixar a parte frontal, a elevação frontal, como um exercício para vocês. E caso queiram fazer as elevações laterais, sintam-se à vontade, tá bom? Bom, o nosso projeto não foi nos fornecido tantas informações, tanto que quando a gente fez a tabela de esquadrias, a gente não colocou altura de peitoril, nem nada disso. Então a gente vai presumir algumas coisas para poder fazer, mas em um projeto comum, essas informações você tem e se torna seu trabalho ainda mais fácil, tá bom? Bom, já que a gente vai fazer a elevação traseira da casa, vamos chamar assim, elevação traseira, para facilitar, a gente vai ter noção de que nós temos um muro aqui, certo? A gente tem a parede da casa, certo? Aqui. Nós temos o telhado, né? E é isso. Então a gente vai fazer a parede, o telhado e o nosso muro, tá bom? Na verdade, o que eu vou fazer? Para simplificar ainda mais, eu vou tirar esse muro, tá bom? Vamos fingir que esse muro não existe. A gente vai fazer como se fosse um corte aqui, tá bom? Para que esse muro não interfira nessa questão, porque eu quero que vocês visualizem essa P1 que está aqui e essa parede, junto com a altura de beiral que vai ter esse telhado aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer primeiro eu vou fazer a questão da parede da casa, beleza? Eu vou fazer a parede da casa porque aqui eu sei que é um terreno, né? Que aqui é a casa, a planta baixa da casa, e aqui tem o muro do terreno, mas eu não quero usar o muro do terreno, eu quero só fazer a questão só a casa, só a parede da casa com a altura de beiral, o telhado da casa. Então você vai vir para a camada onde estava sendo usado para fazer as paredes, então aqui, paredes, né? Você vai vir aqui em line, então aqui, ó, vamos usar o seguinte aqui, ó. A gente sabe que a parede, que sobrepondo elas duas, a gente vai ter uma diferença seguinte. Vamos começar aqui primeiro como se não tivesse telhado, beleza? Daí depois a gente faz a medição do telhado e adiciona ele, tá bom? Então você vai puxar linhas, ignorando totalmente a questão do terreno, tá bom? Só as paredes da casa. Você vai puxar linhas lá para cima, porque a gente vai fazer uma elevação traseira. Então, ativa o ortogonal e puxa essas linhas de referência. A linha aqui de limite da porta, a linha de limite da parede, né? Puxa lá para cima tudo que você vai usar isso lá para frente, ok? No caso, se você estivesse fazendo elevação frontal, você puxaria para baixo, certo? Mas como não é o caso, enfim. Usa as lines para fazer isto, ok? Pronto. Aqui é o limite da porta. Perfeito, perfeito. Bom, são só essas linhas de referência. Como eu disse, é um projeto bem simples, a gente está fazendo tudo para exemplificar e ensinar, tá bom? E a minha recomendação é que você tenha noções de expressão gráfica antes mesmo de mexer no CAD.
Então, não sei nada sobre expressão gráfica. Busque fazer essa disciplina, essa matéria ou algum curso, porque agrega muito e se torna muito mais fácil mexer no AutoCAD com a questão da expressão gráfica, beleza? Você vai traçar uma linha aqui para delimitar como se fosse o piso, sabe? Então você vai delimitar aqui, por exemplo, uma linha ortogonal como se fosse o piso, tá bom? Como se estivesse definindo, poxa, aqui é o chão, aqui é o fim, beleza? Com isso você vai usar o trim para tirar essas linhas de trás, tá bom? Aqui elas vão continuar, então não esquece de deletar tudo para não ficar bagunçado o seu projeto depois. Opa, acho que deletei errado. Tome cuidado. Tira aqui, tira aqui, tira aqui e isto. Não esquece de tirar aqui também e foi. Isto aí. Pronto. Tendo essas linhas de referência, a gente vai puxá-las um pouquinho para cima aqui. E agora é a questão do hipoteticamente falando, que eu tinha falado antes. Hipoteticamente falando, a nossa casa vai ter 2,90 metros. Ou melhor, 3 metros, para ser um número redondo, ok? Então vamos vir aqui. Vamos fazer uma linha só de referência de 300 centímetros, no caso 3 metros. Vai ficar bem alta a nossa casa, mas sem problemas. Vou tirar essa linha daqui e vou puxar todas as linhas lá pra cima. Certo? Menos as da porta deixa aí. Puxa as da parede. Beleza? Nossa, fica gigante. Não tem problema, não tem problema. Hipoteticamente, não tem problema. Aqui e aqui. A nossa porta, vamos pensar hipoteticamente a altura da nossa porta. Beleza? A altura da nossa porta vai ser de 2 metros. 2 metros. Vamos usar valores redondos para a gente também não ter nenhuma dificuldade com isso não. Beleza? 200 centímetros, puxa lá. Aqui é 200 centímetros, puxa as linhas da porta aqui. Tal. Pronto. Usa o trim novamente para tirar as linhas desnecessárias. Deleta essa linha aqui que fez para não ficar linha duplicada. Ok. Deixa só eu tirar isso daqui também. Pronto. Temos a parede da nossa casa, a parede traseira da nossa casa, em um outro diedro, vamos falar assim. Nós transportamos essa vista de planta baixa para uma elevação, certo? Então aqui está a nossa porta, aqui está a nossa parede. Lembrando que elevação não se cota, tá? A não ser que tenha uma condição especial, você não tem necessidade de cotar isso. A elevação é para mostrar, né, no seu empranchamento. Mas as cotas, as informações, a altura da porta, tudo tem que estar na tabela de esquadrias ou na planta baixa, certo? Ou em alguma outra legenda. Mas aqui, você não vai fazer isso aqui, ó. Você não vai puxar aqui uma cota aqui, ó. Não, você não faz isso, ok? Em uma planta mais detalhada, você colocaria aqui os detalhes da porta e tudo mais, mas enfim, eu vou me abster disso, ok? Bom, vamos agora ver qual que é a diferença entre a parede e o beiral, no caso, o telhado. Então, por exemplo, o telhado a gente sabe que tem 5,55 metros de largura no total. E a nossa casa, ela tem 3,45 mais 120 mais 20. Então, 345 mais 120 mais 20. Ela tem 485, certo? A gente sabe que o telhado está centralizado, certo? Então, 555 menos 485 dá uma diferença de 70 centímetros. Isso divididos por 2 dá 35. Logo, a gente tem 35 centímetros para cada lado de telhado, certo? Isso tudo, você dificilmente vai fazer esse tipo de continha, tá? Eu só tô fazendo porque o nosso projeto, ele não está totalmente completo, certo? Então, eu tô fazendo para facilitar aqui a questão. Então, aqui, ó, aqui ficaria 35 para esse lado, certo? E agora eu expando essa linha até aqui, porque o telhado, enfim, ele vai até a casa inteira, né? E aqui também 35. Fechou. Temos agora a linha de beiral do nosso telhado, ok?
E aqui também não é especificada a inclinação do nosso telhado. Então, para você que já estudou expressão gráfica, vai ser bem mais tranquilo para você, né? Aqui é possível determinar a inclinação usando a mudança de plano vertical, mudança de plano horizontal, né? Aqui você usaria. Porém, aqui nós sabemos que são duas linhas de 45 graus. Então, o que isso significa? Isso significa que o caimento dessa água aqui e dessa aqui e dessa aqui são iguais, ok? Isso já ajuda bastante a gente a fazer a vista de trás, tá bom? Então, a vista, vamos dizer, a vista traseira, a elevação de trás. Então, a gente vai dar um dado para essa inclinação. A inclinação num projeto tem que ser dada em porcentagem. Então, vamos colocar que a nossa inclinação é de 30%, não, 60%. Se a nossa inclinação é de 60%, vamos lembrar que nós temos que trabalhar com o triângulo equilátero. Lembra? Equilátero não, perdão, triângulo retângulo. O triângulo retângulo que define como é que funciona a inclinação. Se é 60%, nós sabemos que é 6 aqui e 100 aqui, certo? E a inclinação e esse ângulo aqui vai dar isso. Por quê? Porque a inclinação é igual à tangente desse ângulo θ aqui. Qual que é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto sobre o adjacente, ok? Então, a gente leva isso em consideração. É aquele conhecimento de expressão gráfica que eu comentei. Então, vamos puxar aqui 100 e aqui para cima 60. E daí você completa o triângulo. Temos aqui um triângulo um triângulo para usar como referência. Vamos fazer um desse lado aqui para mostrar de novo, ó. 100, 60. Completei. Agora, eu posso até tirar essa linha aqui de apoio, porque a gente não vai mais usar ela. Os dois ângulos já estão corretos, certo? Né? Os dois ângulos já estão alinhados, né? Aqui dá pra gente usar o fillet, se eu não me engano. Isso mesmo. Usando o fillet, você puxa as duas linhas para cima, até que elas se encontrem. E pronto. Temos o nosso telhado feito. Com uma inclinação de 60%. Tá bom? Então, pessoal, isso é elevação. Daí no empranchamento você colocaria os detalhes, né? Colocaria aqui embaixo elevação traseira ou, enfim, outro termo que for usado na sua empresa e tudo mais. E as mais informações, mas lembrando, além de achuras, como no caso do telhado, que tem essa achura aqui, por exemplo, ó, vamos pôr uma achura aí. Achura. Pra gente pôr uma achura, por exemplo, vamos pôr essa achura aqui, ó. Que eu acho que é a mais parecida, acho que é a própria essa aqui, ó. Acredito que seja essa. Quero pôr achura nisso aqui, ó. Eu clico e pronto, agora ele tem achura, certo? Isso é uma achura que, vamos dizer assim, isso mostra que é o telhado, certo? Então, essa achura, ela é para mostrar que é o telhado. No caso da parede, poderia ter outra achura, caso você desejasse. Da porta também, então, por meio das achuras, você identifica que estão as elevações. Mas é isso, elevação também é bem simples e a minha recomendação é que você tenha esse conhecimento prévio de expressão gráfica, que isso vai ficar extremamente mais fácil para você, tá bom? Mesma coisa com o lateral, você puxa as linhas, você vai saber a altura da sua parede, a altura do peitoril da sua janela, a altura própria da sua janela, então é só você ir desenhando isso e fica como desafio, né? Defina valores para as janelas, para as portas, para os peitoris, e você vai fazendo as vistas laterais e as vistas frontais também. A vista frontal, no caso, tá bom? Lembrando sempre do telhado. É interessante esse treino dos 60% do telhado, porque é muito fácil quando na aula de expressão gráfica você pega um telhado com a inclinação de 60 graus. Poxa, mas numa obra, numa execução de projeto, isso não funciona. Não existe 60 graus. Você não vai conseguir chegar com um transferidor lá no construtor e dizer, olha, o telhado é com esse ângulo aqui. Não.
ele vai pedir a porcentagem. Por quê? Porque ele vai tirar uma medida proporcional e com base nela você vai tirar a inclinação, assim como eu fiz com o meu triângulo retângulo. Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula. Falamos sobre cotas, falamos sobre a tabela de esquadrias e falamos sobre as nossas elevações. Lembrando que todo esse projeto é uma questão de exemplo, assim como a aula de empranchamento que eu também vou estar dando nesse pequeno curso, nesse pequeno treinamento, é tudo um exemplo, mas até se enquadrar perfeitamente naquilo que o seu cliente deseja, naquilo que é realmente completo sobre o projeto, faltam algumas coisas ainda. Como eu disse já várias vezes, não vou repetir o que eu já estou falando a aula inteira. Mas isso é um exemplo para que vocês tenham essa noção e saibam como fazer. As demais informações você adiciona, apenas adiciona informações. Mas a base é essa, e esse é o objetivo da aula, ensinar. Porém, eu não posso fazer o seu projeto por você, eu posso te dar a base para que você saiba. Então, ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção e nos vemos em uma futura próxima aula. Tchau, tchau!